Quem está alegre aí, aplauda o nome do Senhor Jesus. Com muita alegria que estamos nessa noite celebrando, adorando a esse Deus maravilhoso. Eu queria convidar você nessa hora a colocar-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Essa noite, o nosso clamor é que o Espírito Santo fale conosco. Para isso, nós renunciamos tudo que trouxemos e pedimos que somente Ele fale aqui aos nossos corações, que seja a sua voz nos ativando, nos transformando, nos curando, nos libertando, que haja essa noite uma noite de salvação e de um encontro com esse Deus, amém? Atos capítulo 3, você que achou, dá um glória a Deus aí. A Bíblia vai dizer assim, em Atos dos Apóstolos capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a hora nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias eles punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso o tomou pela mão direita e o levantou. Imediatamente os seus pés e os seus atelhos se firmaram. E dando ele um salto, se pôs em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus, e todo o povo, ao vê-lo andar, louvava a Deus. Amém? Até aí nós leremos a palavra, que o Espírito Santo fale conosco. Pode se sentar. Vamos, meu tangedor. Amém? Queridos, é impossível nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos e não sermos incendiados pelo Espírito Santo de Deus. É impossível nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos e esse livro não nos inspirar a ser essa igreja vibrante que Atos dos Apóstolos vai nos contar. Essa igreja que a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que ela crescia, não só em números de salmos, mas a Bíblia vai dizer que no partir do pão, na comunhão, na oração, Deus ia acrescentando vidas àquela família. E a verdade é que essa família era sendo acrescentada debaixo de sinais de prodígio, de transformação, de uma multiplicação. Eles entenderam algo poderoso que a gente acredita que a nossa família também entendeu, que não bastava só receber o Espírito Santo, era necessário recebê-lo, mas também transbordar esse Espírito Santo em outras pessoas. O livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar de vidas que foram impactadas, transformadas através desse Espírito Santo, mas que alguém transbordou sobre ele, que alguém foi um multiplicador dessa ação poderosa do Espírito Santo. Essa igreja adora, glorifica, bendiz o nome do Senhor, porque também recebemos essa porção dobrada do Espírito Santo, mas temos um encargo dentro de nós, porque o encargo é maior que o cargo. Qual que é o encargo? O encargo é transbordar esse Espírito Santo na vida do meu irmão, na vida de quem eu trabalho, na vida de com quem eu vivo dentro da minha família, no meu vizinho, na rua, aonde eu for, eu vou transbordar. Por quê? Esse Espírito Santo, ele não só cabe dentro de mim, ele precisa
ser multiplicador em outras vidas, amém? E o texto que nós lemos vai relatar exatamente um transbordar desse Espírito Santo. Essa família impulsionada, essa igreja crescendo em avivamento, mas também em número de salvos e em sinais e prodígios. A Bíblia vai dizer que Pedro e João juntos, dizendo, Pedro e João, a igreja andava em comunhão, a igreja andava junto, era uma só família, era só um só corpo, um só Espírito. Nós temos como lema, você entra dentro dessa igreja, você já olha, uma família para pertencer. É exatamente assim que queremos viver. Queremos que você venha aqui e sinta que essa família vai te acolher, vai chorar com você, mas também vai alegrar com você, porque temos um lema, que choramos com os que choram, mas alegramos também com os que alegram. Então Pedro e João juntos caminhando, dá um sentido, que essa igreja vivia junto, não só na comunhão, no partir do pão, mas também na oração, porque entendemos que a oração, ela move o invisível. A oração tem poder de tocar o céu e fazer o impossível acontecer. E eu já quero declarar sobre a sua vida, que está aqui essa noite, se você quer um milagre, o primeiro passo é se render, mas também viver uma vida de oração, para que assim você viva o impossível, o extraordinário na sua vida, amém? Então, entendendo isso, a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, em Atos capítulo 3, o texto que acabamos de ler, a palavra vai descrever que havia um homem coxo, e ela vai descrever completamente a identidade desse homem. Vai dizer que ele era coxo de nascença, e que todos os dias ele era colocado na porta do templo, chamado Porta Formosa. Todos os dias, diga para o seu irmão, todos os dias. Isso era uma rotina de vida. Era algo que ele estava acostumado já a viver. Todos os dias alguém pegava ele, colocava ele na porta do templo. E ali ele fazia uma prática de vida. Qual era o estilo de vida dele? Viver de esmola. Quando eu li esse texto pela manhã, eu orando ao Senhor, o Senhor falou algo ao meu coração. É possível nós estarmos em uma geografia de milagres, de poder, de extraordinário, mas está com o propósito, a intenção errada. É possível nós estarmos dentro de um ambiente onde sinais e maravilhas acontecem, milagres acontecem, ativações, transformação de vida, e não sermos tocados por isso, devido à motivação que está no nosso coração. Charles Spurgeon disse algo profundo. Ele disse que o lugar mais perigoso de se viver é perto da porta, porque ele estava em um ambiente que a Bíblia vai dizer na porta do templo, a porta formosa, que era só ele acessar. Se ele acessasse, com certeza, o milagre chegaria na vida dele. Mas a verdade, ele estava num ambiente de milagres, sem provar milagre. Ele estava num ambiente de transformação, sem ter a vida transformada. Ele estava num lugar onde a sua vida o seu rumo podia ser completamente mudado, o seu destino, e ele continuava o mesmo. E é muito perigoso nós acostumarmos a viver na miséria. É muito perigoso nós acostumarmos com a situação que estamos vivendo, sem se preocupar em mudar. Por quê? Porque existem pessoas que às vezes convivem conosco, que vai nos dar uma manutenção da vida que estamos, e não vai provocar em nós uma mudança na nossa vida. Existem pessoas do nosso convívio, que ela vai trazer para nós uma manutenção do jeito que a gente está vivendo. Ela vai nos confortar a viver nesse estado.
ela vai dizer assim para a gente, é muito comum a gente escutar isso. Fica triste não, aconteceu isso também com fulano. Nada igual o tempo, é o maior remédio. Daqui a pouco isso passa. São palavras que muitas das vezes vai nos trazer um consolo diário, mas não vão mudar o nosso destino. Aquele homem era colocado num ambiente de milagre, mas não era provocado nele um desejo de mudança, de ativação para a sua vida ser transformada. Diga para o seu irmão, aproveita o ambiente hoje. Esse ambiente é de milagre. Eu não sei o que você precisa, mas o Espírito Santo está aqui e Ele pode transformar a sua vida. Aproveita que você está num lugar onde destinos são mudados. Estamos aqui hoje para celebrar ao Senhor, para adorar o nome do Senhor. Há um júbilo de festa nessa casa, porque o destino dos nossos irmãos foi transformado. Porque um dia foram provocados a viver uma vida transformada. E hoje estamos aqui para celebrar, para adorar o nome do Senhor, para fazer festa nesse lugar, porque o destino deles foram transformados. A verdade é que aquele homem era colocado todos os dias naquele lugar. E com certeza naquele ambiente, onde se transitavam muitas pessoas para orar, para buscar a Deus, naquele ambiente onde se transitava tanta gente invocando, pedindo, celebrando, adorando, naquele ambiente espiritual, estava ali um homem que acostumou a viver como mendigo. E às vezes nos choca olhar um mendigo, um estado às vezes deplorável, na rua, pedindo. A gente vê assim, que estado que essa pessoa se tornou. Mas a Bíblia, tudo que está escrito nela, é algo espiritual, é algo que aponta o profético para nós. O mendigo muitas das vezes se torna um mendigo espiritual, um mendigo emocional. Alguém que vive numa dependência emocional do outro. Alguém que vive em uma dependência financeira do outro. Alguém que vive de palavras que todos os dias precisa de alguém falar algo com você para te manter vivo e de pé. Fala para o seu irmão, Deus quer mudar esse estado na sua vida. Porque a esmola resolve o problema do dia, mas o milagre resolve o problema da vida inteira. A verdade é que a esmola que lhe era dado, com certeza o sustentava para aquele dia. Mas no outro dia, ele tinha dependência de alguém colocar ele para viver mais um dia de pedinte. Mais outro dia de pedinte. E a verdade é que a sua vida vivia um ciclo de pedinte, de instabilidade, de hoje tem, amanhã não tem. Hoje estou feliz, amanhã eu não estou. Hoje eu estou com paz, amanhã eu não estou. Hoje eu estou com força para caminhar e amanhã eu estou cabisbaixo, angustiado. Diga para o seu irmão, chega de viver assim. Chega de viver de dependências emocionais. Chega de viver de alguém que se aproveita do seu estado. Chega de incertezas, inseguranças e angústias. Não há nada pior do que viver desse jeito. Um estado deplorável que alguém possa viver é mendigar a atenção do outro, o favor do outro. Coisa mais extraordinária é viver da misericórdia e da graça de Deus. Porque viver do outro, eu posso estar num dia maravilhoso, pastora Rosângela, e estar com o coração cheio de generosidade e parar para ajudar.
Mas eu posso estar naqueles dias que eu estou irritado, angustiado, e na hora que você me pedir, eu nem olhar para você. Quando a gente depende do ser humano, a gente vive esses momentos. Uma hora ele te dá uma atenção, outra hora ele estende a mão, outra hora ele nem te olha, outra hora ele nem se importa com você. É desse jeito que aquele homem vivia, mendigo. O estado, o estilo de vida, o propósito de vida dele era viver assim. E posso te contar uma coisa? Tem gente que acostumou a viver desse jeito. Sabe o que é o triste? É que tem gente que já acostumou a viver ser infeliz. Tem gente que já acostumou a viver em dias ruins e dizer, está tudo certo, já acostumei a sofrer, já acostumei a viver desse jeito, minha vida é assim uma vida inteira, nunca vai melhorar. Já acostumei a ser traído, isso nem mexe mais comigo. Já acostumei a viver nesses apertos. Vai ser surpreendente se algo acontecer, mas já perdi até os sonhos e a esperança. Já aprendi a viver nesse defraude espiritual. De hoje estou bem com Deus, amanhã eu não estou. De ser a todo instante defraudado pelo adversário da minha alma, que está sempre me ferindo, me machucando, me roubando, me destruindo. Já acostumei a viver assim. Sabe o que é triste? É que deparamos com pessoas que pela rotina de vida acostumaram a viver desse jeito. Acostumaram a viver de esmola. O que me chama a atenção é que tinha gente que colocava ele todos os dias naquele lugar. Olha o trabalho que isso dá. Pegar uma pessoa em casa, levar ela até a porta do templo, colocar ela ali, deixar ela ali o dia inteiro, depois de tardinha ou à noite, pegar ela de volta, levar ela embora, no outro dia fazer isso. Eu falei, o que leva uma pessoa a levar a outra todos os dias para esse estado, sem nenhum dia preocupar de provocar ela a uma mudança? Cuidado, tem gente do seu lado que está dando manutenção para suas feridas, fica te lambendo toda hora, e não te provoca a sair desse lugar. Cuidado com gente que passa a mão na sua cabecinha e que fala, fica tranquilo. Cuidado com gente que está do seu lado e a insegurança dele é tão grande que ele tem medo de você se levantar e ficar maior do que ele. A insegurança dele é tão grande que se você se levantar e sair dessa situação, o seu sucesso pode revelar o fracasso dele. E você tem medo. Por isso, às vezes, ele não vai te provocar a ser maior do que ele. Para ele é melhor você ficar desse jeito. E o que você precisar para ele ficar grandão, e você desse estado, ele vai te dar a manutenção necessária. É isso que esse homem estava vivendo, rodeado de pessoas que não provocavam ele a mudar de vida. Sua rotina era algo, todos os dias, a mesma coisa. Mas eu vim aqui essa noite ser profeta de Deus na sua vida. Dá uma sacudida nesse irmão que está do seu lado aí e fala com ele, chega da mesma coisa. Esse domingo não é um dia comum. Hoje é o divisor de águas na sua vida. Ah, se você acreditar nessa palavra,
ele foi levado para aquele lugar como mais um dia comum. Foi levado para aquele lugar como mais um dia de pedir esmola, de viver da dependência do outro. Mas a Bíblia vai dizer que uma igreja viva estava passando naquele dia. Uma igreja carregada de um Jesus que muda a vida da gente. De uma igreja que traz esperança para um novo dia. De uma igreja que não vai alimentar suas feridas, mas vai trazer cura para a sua dor, transformação para a sua vida. Eu vim te dizer que o Jesus daquela igreja é o Jesus que está na Metodista Central nessa noite. Pedro e João, na hora nona, vem subindo, às 3 horas da tarde, orando. De repente, a Bíblia vai dizer que tem um coxo, presta atenção, está sentado. E a Bíblia vai descrever, olha aí para você, não achar que eu estou conjecturando. Ele vira e fala assim: ei, me dá uma esmola. Pedindo como se fosse mais um na vida dele. Como se fosse mais alguém comum, que ia resolver o problema dele diário, que ia matar a fome dele daquele dia, ou que ia dar o sustento ele para aquele dia. Mas de repente, quando ele se depara com aquele homem, Pedro e João olham para ele e dão uma palavra para ele. A palavra para ele foi: primeira, olha para nós. Para quem estava emagrece. Olha, para quem estava olhando para ele, cabisbaixo, de repente houve uma voz dizendo: olha para nós, olha o movimento que ele faz. A primeira coisa que Deus queria realizar na vida daquele homem não era mudar o estado que ele estava vivendo, mas era mudar o comportamento que ele estava vivendo. A primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida não é mudar seu estado, mas é mudar seu comportamento. Porque se ele muda o seu estado e não muda seu comportamento, você volta a ser quem você era. Mas se ele muda seu estado, você nunca mais vai ser o mesmo. Sabe por que a gente está celebrando a Deus aqui hoje? Porque tem pessoas que vieram aqui, pastor Felipe, que não foi o comportamento, não foi o estado que foi mudado, mas foi o comportamento que foi transformado. Sabe qual que é o grito deles hoje? Eu nasci de novo, eu decidi, eu não sou quem eu era, nem sou tudo que devo ser, mas já sou pela graça o que sou. A minha vida não é mais a mesma. Estamos aqui para celebrar isso, Lê. Estamos aqui para dizer isso, que um dia, antes de Deus mudar o estado que nós estávamos vivendo, Ele mudou o nosso comportamento. O que Ele fez? A primeira cura daquele homem não era a física. A primeira cura que aquele homem precisava era a mente, era a mentalidade. Ele estava tão fixado na esmola, na provisão, que ele esqueceu do provedor. E Pedro e João estavam provocando ele a dizer: para de procurar um Deus que resolve o seu problema do dia, e procura um Deus que resolve o seu problema de uma vida eterna. Essa noite, nós não viemos aqui trabalhar com você para que a sua vida saia daqui e o seu domingo seja maravilhoso e a sua segunda-feira seja tenebrosa. Nós viemos aqui pregar um Jesus que muda seu domingo, mas que ativa a sua segunda, que transforma a sua terça, que cura a sua quarta, que salva a sua quinta, que multiplica a sua sexta, que faz milagre no sábado, que te provoca a ser uma pessoa melhor no domingo, que na segunda-feira você de novo está tão cheio, e não é
porque tudo está bem, mas é a paz que está em você, excede todo conhecimento. Não adianta a gente trabalhar com sintoma, a gente precisa trabalhar com causa. E é isso que Pedro e João estavam dizendo. Vai deixar ele mendigando a vida inteira, dá 50 para ele. Ele vai ficar alegrão. Já deu 50 para um mendigo, irmãos? Ele quase te beija, te chora. Mas no outro dia, ou daqui 2 horas, ele já está pedindo de novo, na expectativa de alguém dar a ele de novo. Mas a gente já trabalhou com morador de rua aqui. Já demos destino para eles, já internamos, já levamos para a clínica, e eu vi que os olhos deles foram fixados de uma forma diferente, não do problema do dia, mas nós levamos um Jesus que mudou a vida deles para sempre. Essa noite, o Jesus que muda a gente para sempre está aqui, e a palavra dele é: olha para o alto, olha para mim, olha para Jesus, querido. Para de preocupar com o que vai ser amanhã. Para de preocupar como que você vai resolver esse problema para ficar bem. Para de preocupar como que vai ser a terça-feira, a quarta para pagar o cartão. Para. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para um Jesus aqui hoje, que vai te dar uma estrutura tão diferente, que ele não resolve o diário, ele resolve o eterno. E o eterno é a sua alma. Ele vai encher ela de paz em dias difíceis. Ele vai te dar forças em dias de insegurança. Ele vai transbordar alegria em tempos de angústia. Um Jesus que às vezes as coisas podem estar de perna para o ar, e você vai estar sentindo uma paz tão transbordante, porque não é as circunstâncias que te regem, mas é Ele que te sustenta. Ele está dizendo isso para aquele homem: olha para mim. Aí a Bíblia vai dizer assim: e fixando os olhos nele, esperando que ele desse algo. Pastora Rosângela, quando ele muda o olhar dele, o coração dele volta a ter esperança de novo. E agora a esperança não é diária, é a esperança que de alguém que possa mudar a vida dele para sempre. Aquele homem olha para ele diferente, e fixando os olhos nele, ele dá uma palavra para ele: pode olhar para a gente, porque você vai ver alguma coisa diferente. Você não vai ver prata e nem ouro, mas você vai ver um Jesus que transforma a nossa vida. Hoje, pastor Felipe, as pessoas vão descer aqui as águas, e sabe qual que é o grito que elas vão dar aqui hoje? Olha para a gente, porque agora a gente quer declarar um testemunho que a nossa vida foi transformada. Sabe qual que é o maior grito deles aqui hoje? É que Jesus mudou a vida deles. Que às vezes não tem prata, não tem ouro, mas tem um Jesus que sustenta, que alegra, que renova, que ativa, que cura depressão, que transforma, que cura o pânico. Um Deus que faz você dormir, um Deus que abre porta, mas um Deus também que só Ele te satisfaz por tudo, por quem Ele é e o que Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. Presta atenção. A Bíblia vai dizer então que ele, fixando os olhos nele, deu uma palavra para ele: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu te dou, eu te digo, levanta e anda. Agora ele está mudando, não só a mentalidade, mas agora não só o comportamento,
mas agora Ele está mudando o estado dele de vida. É isso que Jesus faz. Essa igreja viva, essa igreja profética a qual fazemos parte dela, ela testemunha isso, que Jesus primeiro mudou o nosso comportamento. Não somos mais quem nós éramos, mas depois Ele começou a mudar o nosso estado. Ele começou a mudar a nossa casa, Ele começou a mudar o nosso casamento, Ele começou a mudar os nossos filhos, Ele começou a abrir portas para nós, Ele começou a curar enfermidades, Ele começou a melhorar tudo que está em volta, porque primeiro Ele melhorou a gente. Diga para o seu irmão: hoje primeiro é você, depois Ele vai fazer o resto que precisa. Aí a Bíblia vai declarar, vai dizer para ele algo extraordinário: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu te dou, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele andou, irmãos? E ele andou? A Bíblia diz que primeiro ele estendeu a mão para ele. Mais vale uma mão estendida do que um dedo acusado. Essa igreja aqui está com as mãos estendidas para te ajudar a caminhar. Os nossos irmãos chegaram aqui porque alguém estendeu a mão para ele, convidou ele para fazer parte de um grupo de pastoreio, convidou ele para estar aqui num culto, convidou para ele viver algo sobrenatural. Ao estender essas mãos, eles começaram a se envolver na presença, e a presença transformou a vida deles. Essa noite, nós queremos dizer para você: se você não tem força, tem uma mão estendida para te ajudar aqui hoje. Alguém vai chegar do seu lado para te dizer: você não está sozinho não, nós vamos caminhar junto, e o que você precisar, você conta conosco. É uma igreja que tem uma declaração profética, mas é uma igreja que não só vive de declaração profética, ela também tem uma mão estendida, ela tem uma ação humana para que Deus opere. Tem o espiritual, mas também tem uma família que liga, que preocupa, que assiste, que está do seu lado. Essa família a pertencer está aqui hoje, espalhada nessas cadeiras, e ela está dizendo: temos uma declaração e dizer: levanta e anda, mas conta com a gente. Quando ele disse isso, a Bíblia vai dizer: e ele, firmando os seus atelhos, deu um salto. Meu Deus, eu vou fazer isso aqui para você entender. O homem que estava coxo de nascença, agora os seus joelhos, seus artelhos, seus tornozelos começaram a firmar. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, coxo de nascença, deu um salto. Se é eu que estou recebendo, eu já dava um pulo dessa cadeira. Porque é Deus dizendo para você: você vai dar um salto na sua vida. Toda paralisia espiritual, toda paralisia emocional, toda paralisia financeira, toda paralisia de saúde, Deus está dizendo: prepara que a cura está chegando e a sua vida vai saltar. Prepara que haverá um salto. Você vai subir de patamar na sua vida. Um estado de mendigo, de exploração emocional, de exploração financeira, nunca mais chegará na sua vida, porque a sua vida vai andar. Shirley está animado hoje, hein, irmãos? A Bíblia vai dizer que, dando um salto, ele não só parou por aí. Eu queria te convidar a colocar de pé agora. E dando um salto, eu quero profetizar na sua vida. Essa vida paralisada, essa vida amarrada, essas coisas que não resolvem, essas coisas que não andam, que não destravam, você vai dar um salto a partir de hoje. Prepara para começar a andar. Prepara
para começar a testemunhar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu algo extraordinário. A Bíblia diz que quando ele deu um salto, ele entrou para dentro do templo, junto com Pedro e João. E a Bíblia vai dizer, Lê, que ele adorava, glorificava e bendizia a Deus por tudo que Deus fez na vida dele. Nós vamos começar a celebrar aqui hoje. Não se escandalize com a nossa festa. É porque um dia estavam paralisados, mas Deus fez milagre na vida deles. Não se escandalize com o nosso júbilo, com a nossa festa, porque a igreja aqui hoje, ela vibra, ela alegra. Há uma festa nesse templo de adoração, de gratidão a Deus, porque os nossos irmãos estão aqui hoje para celebrar quem eles eram e quem Deus os tornou a partir que eles encontraram com Ele. É festa, é júbilo de adoração ao nome do Senhor. Eu queria dizer para você que quem é impactado por essa presença não tem como se conter a alegria em testemunhar. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Tivemos um culto pela manhã hoje, a casa estava lotada de celebração, de adoração. Sabe por quê? Porque tem 115 anos que essa igreja foi aberta, que o inferno está sendo saqueado e o céu está sendo povoado. Tem 115 anos que temos provocado gente sair da paralisia e ser provocado a andar e a mudar de vida. Tem 115 anos que nós estamos dizendo para o pecador: tem esperança para você, tem perdão para você. E nós estamos dizendo para as famílias: tem transformação para a sua casa, para o seu filho, para o seu casamento. Tem 115 anos que nós estamos dizendo para o viciado: você pode ser liberto. Ao olhar para essa igreja, ao olhar para nós, a esperança tem voltado aos corações, e nós temos dito: não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Ele. Nós temos a função de encorajar, mas quem dá glória, mas celebramos a quem faz o milagre acontecer. Nós como igreja vamos te provocar, vamos te encorajar, mas na hora de celebrar, vamos entrar nesse templo e vamos dizer a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu queria que você levantasse as suas mãos e fizesse bastante barulho para celebrarmos a esse Deus que mudou a nossa vida.